E sejam muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo da série Fly Empresas, a série que vai ajudar a sua empresa a dobrar os lucros em 6 meses. Vamos que vamos, pessoal. Seguinte, hoje você vai entender aqui como fazer sua empresa dobrar os lucros várias vezes, através de propósito, visão e metas. Tá? É isso que nós vamos trazer aqui. E o segredo para fazer sua empresa dobrar os lucros várias vezes não é o que fazer, mas como fazer, de que forma. E é nisso que nós vamos entrar aqui hoje. Porque, em resumo, como fazer dobrar os lucros várias vezes, né? A gente poderia falar, para uma vez, tem a metodologia, tem esse passo, estrutura essa área, faz isso, isso e isso. E essa metodologia a gente ensina lá no programa Fly Empresas. Mas e para fazer várias vezes? Qual que é o segredo? Não é segredo. Para você fazer a sua empresa dobrar os lucros várias vezes, não tem segredo, só tem uma forma. E o segredo e a questão não está nisso, o ponto-chave não está nisso, tá? Como é que faz? Você tem que continuar, você tem que persistir, você tem que trabalhar, melhorar, repetir. Mas o segredo não está nisso. Para você fazer essa empresa dobrar os lucros várias vezes, você precisa continuar, persistir, insistir, ter consistência, tentar de novo. Mas essa não é a questão é como fazer isso, é o que nós vamos trazer aqui. Como continuar? Eu vejo a situação atual de muitos donos da empresa que desistem e a empresa morre, porque o dono desistiu, tá certo? Deixa eu ajeitar uma coisa aqui. Muitos donos de empresas desistem e a empresa morre. A empresa não continua, porque por algum motivo aquilo não fez mais sentido para ele. Aquilo não era o sonho dele. Ele foi para outra coisa, foi para um outro mercado. Foi ser funcionário público, foi ser CLT. Mas e aí? A empresa dele não dobrou os lucros várias vezes. Tá? Então o que falta para muitos desses donos? E já entrando no conteúdo aqui. A primeira coisa é que falta destino. Esse dono desistiu de seguir por um caminho que ele não sabia para onde estava indo, para onde aquele caminho ia levar. E não sabia se ele queria chegar lá. Tá? Então, quando eu falo assim, como fazer essa empresa dobrar os lucros várias vezes, você tem que o quê? Continuar, persistir. Mas como fazer isso? Tem que saber para onde está indo. Aquela famosa frase, né, da Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E às vezes a pessoa está no caminho certo, mas ele pode ser o errado, porque às vezes ela não quer chegar naquele destino. E isso não funciona nos negócios, porque vai vir o quê? Vai vir problema, vai vir obstáculo, vai vir situação difícil, vai vir estresse, vai vir problema de fluxo de caixa, problema com funcionário, problema com fornecedor, problema com cliente, de todos os tipos de problemas. Se você não souber o que você quer, você não vai ter energia para seguir em frente. Não vai ter o ingrediente essencial que faz qualquer empresa crescer, é energia. Para você tirar uma empresa do ponto A e levar para o ponto B, para sair desse patamar e ir para esse patamar, o que gasta nesse caminho é energia, muita energia das pessoas que estão lá. E essa energia vem, acima de tudo, de algum líder, do agente da mudança. Então o dono tem que pôr energia nisso. Então nós vamos entender aqui em 5 passos, tá? Como organizar propósito, visão, metas e usar isso ao seu favor para você fazer sua empresa crescer, dobrar lucros várias vezes, se assim você quiser, e se assim você entender o processo, é só repeti-lo, segui-lo e persistir, tá? Então eu falei aqui de direção, de energia, mas o que é essa direção? O que é a direção nos negócios, tá? A direção é você saber aonde você quer chegar, que empresa que você quer construir, qual o seu posicionamento, tá, que você quer ocupar no mercado, qual é o alcance, o impacto que você quer ter, para onde você quer levar a sua empresa. Tá? E o que não é direção? Empresa que não tem direção, o dono não sabe que empresa ele está construindo, ele entra dia, sai dia, trabalha, fecha empresa, abre empresa, trabalha, fecha empresa, abre empresa, trabalha, fecha empresa. Passa semana, passa mês, passa ano e a coisa está do mesmo jeito. Ele não sabe se a empresa está chegando no jeito que ele quer, na direção do que ele quer.
porque ele não tem a direção bem definida. Tá? Então nós vamos entender aqui como usar isso, como modelar para fazer a empresa crescer, como usar as metas para tangibilizar isso, como construir uma visão de uma empresa, para que serve isso, afinal de contas, como fazer isso de forma prática, né? Como você tirar proveito disso, não ser uma coisa que está na parede lá. Tá? As pessoas confundem isso. O que é visão? As pessoas confundem, né? Visão, propósito, missão, tem essa nomenclatura toda assim, mas confundem o que significa visão. A visão, nós vamos entrar nisso aqui hoje, mas a visão é a foto do quebra-cabeça que você vai montar. Imagina você montar um quebra-cabeça gigantesco, de 10 mil peças, sem saber a foto dele montado, né? O que você vai montar? Você vai ver as peças ali e não vai conseguir juntá-las. Você vai juntar várias peças, mas sem formar nada. Você está juntando peças ali, não sabe se está construindo o que deveria, porque você não tem a visão clara. Então, e a visão é isso, né? E aí, energia, né? Quando eu falo energia, por que essa energia? Por que precisa ter? Porque uma empresa vai ter problema. Você vai lá, vai querer que as coisas aconteçam de um jeito, a vida, o mercado te derruba. Não vai ser daquele jeito, vai dar errado, vai ter problema, o cliente vai reclamar, vai falar mal, o funcionário vai sair. Enfim, coisas acontecem. E o que te faz continuar? O que vai te fazer te levar, sair da cama todas as manhãs na segunda-feira? O que te faz ir trabalhar? O que te faz ter energia para construir uma empresa? É uma coisa chamada propósito. Nós vamos falar disso aqui também. Que ninguém tem muito isso no começo. A gente começa e vai tocando a empresa e quer ganhar liberdade, dinheiro, não ter mais patrão, não ter mais tempo, não ter mais flexibilidade. Mas em algum momento você entende, escolhe um propósito, se amarra com esse propósito e ele começa a te dar uma energia ali, uma coisa que se retroalimenta. Tá? Então nós vamos entender hoje aqui então como usar isso ao seu favor. Propósito, visão, tangibilizado em metas para você fazer sua empresa crescer, para você fazer sua empresa dobrar lucros e continuar e fazer de novo, tá certo? E ter o sucesso que você tanto almeja. Porque sem direção, sem saber que empresa quer construir, você vai trabalhar, você vai ficar só carregando os tijolos e não vai construir a edificação. Você só vai carregar tijolo para lá, carregar tijolo para cá, mas não está construindo nada. Você tem que saber o que você quer construir para que você consiga colocar as peças certas no lugar certo e crescer numa direção. Senão você vai ficar espalhando tijolo no lugar. Tá certo? Eu falei de energia, né? Pô, tem que ter aquela energia, aquela vontade de fazer acontecer, aquela motivação que às vezes vem, às vezes vai embora, mas a motivação para continuar, a energia para seguir em frente. E essa energia vem de duas coisas. Vem do sonho e vem do propósito, tá? Em algum momento você vai ter que olhar para o seu negócio, fazer uma avaliação e entender por que você está buscando isso, por que você quer ter sucesso no seu negócio, por que você quer fazer sua empresa crescer, por que você está nesse negócio e não em outro. Talvez essa seja a pergunta-chave, tá? Por que você está nesse seu segmento que você está hoje e não em outro? Se você tem por que você está num pet shop, por que você não vai vender sapato? Se você vende sapato, por que você não vai ter um escritório de advocacia, uma contabilidade, ou artesanato, ou culinária, enfim, né? Às vezes a pessoa, é porque a minha especialidade é essa. Tá bom, é uma razão, mas por que você está nessa especialidade? Por que hoje você não fecha e abre outra coisa? Tem uma coisa que te faz continuar nesse segmento, tem um propósito ali. Tá? O que te motiva? O que te faz seguir? Que mudança, que impacto que você quer causar? Isso é o propósito que você, entendendo ele vai passar a te dar energia para você tocar seu negócio. O propósito da Fly Empresas é proporcionar crescimento. O propósito da Onergy, empresa onde eu sou sócio de energia solar, é protagonizar a transformação energética. Isso é o propósito, é isso que nos faz continuar. E quando você entender e definir o propósito da sua empresa, você vai definir uma palavra meio romantizada, assim, que no começo aquilo não vai fazer muito sentido, você vai ficar falando aquilo, olhando, mas com o tempo aquilo vira uma força que te faz seguir em frente, tá?
E acredite, daqui a um tempo, no início você deposita energia naquilo, você investe energia no propósito. Você tem que escrever, tem que pensar, fica lendo aquela frase ali, fala com um, fala com o outro. Aí depois de um tempo a energia volta, tá? Ela volta para você e te dá energia para continuar e para fazer a empresa crescer. E enquanto você é uma pequena empresa, geralmente não tem isso, né? Você funda a empresa e tal, mas quanto antes você definir, antes você vai se beneficiar disso, vai conseguir fazer sua empresa crescer e você vai persistir diante dos problemas para a sua empresa dobrar os lucros várias vezes e continuar crescendo, continuar crescendo. Então a energia vem daí e vem do sonho. O sonho é o que te faz seguir também, porque você quer alcançar algo, conquistar algo. Você realiza, você deseja ter um sucesso, deseja. E o que é esse sucesso para você? Isso é o sonho. Porque para uns o sucesso é financeiro, para outros o sucesso é reconhecimento, algum nível de reconhecimento, algum nível financeiro. Para outros o sonho é algum nível de alcance, de impacto, de expansão, de tranquilidade, de estabilidade. Enfim, cada um tem a sua própria definição de sucesso. Esse é o seu sonho. Como será quando você realizar seu sonho? Isso é a visão. A visão é o seu sonho realizado. Tá? Então, se você a pergunta-chave para você encontrar a visão da sua empresa é: como é que precisa ser a sua empresa daqui 3 anos para você, daqui 3, 5, 10 anos, né? Geralmente a gente olha para 5, 10 anos, mas a gente olha para 3 para trazer mais detalhes também. Como é que precisa ser a sua empresa daqui 5 anos para você sentir que seu sonho realizou aqui na empresa? Precisa ser assim, assado, ter tantas lojas, tantos clientes, tanto faturamento. Ou não, precisa ser simplesmente isso que já está realizado. Então, esses dois componentes, que a gente já começou com os dois principais, que é a visão e o propósito, eles combinados dão energia para você ir atrás disso, para você fazer sua empresa crescer. Tá certo? A gente tem que adicionar outros componentes que eu vou falar aqui, tá? Mais práticos, mais pragmáticos, que é o que realmente você olha no dia a dia. Isso vai te dar a visão vai te dar o seu norte nos seus planejamentos. E ela muda também, tá? Você reescreve, ajusta, adapta. O propósito muda muito pouco, mas você ajusta, né, as palavras, mas ele muda pouco. E o propósito é o impacto que você causa, o que você proporciona, o que você entrega para pessoas e para quais tipos de públicos. A visão é como é que a sua empresa precisa ser para você sentir que seu sonho está realizado. Pronto, juntou esses dois, você tem energia. Energia e tem um pouquinho de direção. Você sabe a visão, sabe o destino final, mas aquilo está meio inalcançável ainda. Então, o primeiro passo aqui para você fazer a sua empresa dobrar os lucros várias vezes através da persistência, da continuidade, do foco, é definir a visão e o propósito. E aí a gente precisa deixar isso mais chamativo, tá? Para que você consiga focar nisso, que norteie a sua estratégia, que a visão ainda é muito aberto, tá? Então, a gente precisa definir algo que chama, no mundo dos negócios, chamado de estrela guia, ou de North Star, né? Estrela guia, que é um número onde a gente vai trazer uma clareza solar para essa visão e propósito. Um número que eu chamo de meta med. M de mensurável, A de audaciosa e D de direcionadora. Tá? MAD, meta med. E aí, esse número, ele vai ser sua estrela guia, a sua empresa vai conseguir focar como um raio laser em direção a ele. E esse número, ele combina o propósito e a visão. Você pega o seu propósito e a visão, faz uma interseção e tira um número dele. Como assim? Por exemplo, o propósito da Fly Empresas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu falei que é proporcionar crescimento não falei, mas é para donos de empresas. Proporcionar crescimento para donos de pequenas empresas, tá certo? A gente tem uma visão de um alcance, de um impacto que a gente quer gerar e de uma empresa que a gente quer construir. A meta de momento é 10 mil donos de empresas, tá certo? Porque é junto com o propósito, que é proporcionar crescimento para donos de pequenas empresas. Então, 10 mil donos de empresas, com a visão, que é o nível de impacto, de alcance que a gente quer ter. Tira um número daí. Tem que ser um número crescente, né? Então, por exemplo, eu tenho um mentorado, um aluno, que ele tem uma pousada, eu sempre dou o exemplo dele aqui,
O propósito dele é reenergizar casais. E ele tem uma visão, um resultado que ele quer atingir, uma expansão que ele quer obter. Então essa meta dele é o número de casais, né, de hóspedes por ano, tá? O número de hóspedes que ele vai hospedar por ano, que ele vai atender por ano. Então quer dizer que se crescer esse número, quer dizer que ele ampliou a capacidade, chegou num certo nível lá que atingiu a visão dele. Ao mesmo tempo ele está reenergizando mais casais, que é o público dele. Então quando você junta o propósito com a visão e tira um número, aquilo vira o quê? Direcionadora, tá certo? Uma meta mensurável, porque ela é numérica, e direcionadora, porque ela vai, se você buscá-la, você está cumprindo o seu propósito e indo em direção à sua visão. Por exemplo, para quem tem pet shop, né, e põe lá, cuidar de cachorrinhos, né, o propósito, por exemplo, cuidar de cachorrinhos. E a visão, ser a referência na minha cidade. Beleza, quantos cachorrinhos você tem que cuidar por ano, por exemplo, para ser a referência da sua cidade? Aí você vai estar cumprindo o seu propósito e buscando essa visão. Para quem tem algum tipo de franquia, algum tipo de lojas e quer expandir, a visão é ter não sei quantas lojas, pode pôr lá. Esse número pode ser número de lojas, pode ser número de clientes, número de hóspedes, número... Enfim, você tem que encontrar um número que está na interseção entre a visão e o propósito. Esse número vai ser sua meta MED, de MAD. MED para dar uma analogia com o inglês, né? Mas mensurável, audaciosa e direcionadora. Para ser audaciosa, tem que ser um número lá em cima. Você só vai conseguir alcançar daqui 5, 10 anos. É uma meta de longo prazo que a gente está colocando aqui. Porque aí você vai perseguir essa meta ano após ano, fazer o planejamento estratégico, vai definir o próximo degrau, vai ver o que você precisa fazer para atingir esse número. Tudo vai ser norteado por esse número. Por isso que chama North Star Metric, né? Estrela guia. Vai ser o número que você vai buscar. Então você vai traduzir a sua visão e o seu propósito nessa meta. Na hora que você escreve isso, tangibiliza, escreve, né? Tira do mundo das ideias e põe no papel, põe numa ferramenta em Excel, né? Mas é bom escrever, depois você põe no Excel para organizar. Hoje em dia papel perde, mas é bom você escrever porque você traz para o mundo concreto. Na hora que você escreve aquilo, no seu cérebro passa uma coisa que assim, no seu subconsciente, ele não sabe o que quando você imagina, ele acha que você já foi lá. O subconsciente, quando ele imagina algo, ele tem a experiência a sensação de já ter vivido aquilo. Então ele começa a buscar caminhos do tipo, por onde eu passei para chegar lá? Eu passei por onde? E aí? E vai, no momento que você menos espera, você vai tendo ideias. Tá? E quando você olha para esse número 1, 2, 3, 4 vezes por ano, aquilo fica, e vem ideias. E quando você alinha toda a empresa nesse mesmo número, a empresa tem uma inteligência coletiva ali, que essa inteligência coletiva da empresa fica trabalhando ideias, planos, formas de chegar lá. Aí não pode subestimar o poder disso, desse poder subconsciente, poder da inteligência coletiva da empresa. Então, quando você for traçar um plano, for definir posicionamento, for escolher os fornecedores, for montar o time, você vai ser meio que puxado para essa direção ali. As ideias, os planos vão ser puxados para isso ali. Tá? Então, primeiro passo. Isso é para definir o planejamento de longo prazo na sua empresa. Isso é estratégia, isso é de longo prazo. Sei que dono de pequena empresa às vezes ouve isso aí e fala, tem que vender, tem que comprar meus produtos, tem que abrir minha loja amanhã às 7 horas da manhã, estou ouvindo isso aí. Mas isso aqui é o que define uma pequena empresa que cresce de uma empresa que não cresce. Lembra, a grande empresa é a pequena empresa que faz as coisas certas. Então você pensar à frente, longo prazo, você pensar daqui 3, 5 anos e planejar um crescimento de longo prazo, é o que vai fazer a diferença. Você ficar pensando no dia a dia, no operacional, em abrir a loja, fechar a loja, abrir o escritório, fechar o escritório, em limpar o balcão. Tem que fazer isso, mas não é isso que vai fazer essa empresa crescer. Certo? Você tem que fazer o planejamento de longo prazo, pensar na estratégia, pensar daqui 3, 5, 10 anos, e a forma exata de começar com isso é definir propósito, visão, juntar isso no número chamado meta média, que é uma meta de longo prazo, que ela vai virar sua estrela guia para você fazer essa empresa crescer. Pronto, começa daí. Propósito é uma coisa muito romântica, né? Umas frases muito,
romantizada, e é a ideia disso mesmo, para dar energia, e, enfim, é para ser mesmo. Só que no dia a dia, né, o propósito e visão ficam um pouco desconectados. A gente tem que trazer isso um valor pragmático. Beleza, como é que eu executo? Beleza, como é que eu faço minha empresa crescer? E agora? O que eu faço aqui? Aí tem a missão. A missão é a junção de alguns componentes ali que vai te dar a área de atuação da sua empresa. Por exemplo, da Disney. O propósito da Disney é proporcionar felicidade ou levar felicidade, alguma coisa assim. Proporcionar felicidade para pessoas de todas as idades por toda parte. Algo assim. Proporcionar felicidade para pessoas de todas as idades por toda parte. A missão deles é proporcionar felicidade para pessoas de todas as idades através do melhor entretenimento. A missão. Opa, definiu a área de atuação, entretenimento. Beleza, vamos fazer aqui segmento disso, serviço disso, produto disso. Disney TV, né, entretenimento, né, através de parques. Se fosse através de parques, eles iam ficar só fazendo parque. Hoje a Disney TV, a Disney Plus, né, é maior do que estava maior em valor de mercado que a Netflix, porque estava com um alto crescimento. Enfim, elas ficam variando lá. Mas como é que traz isso para a sua empresa? Bom, você tem que ter uma missão, que é a junção do seu propósito com através de seu segmento. Colocou o nome do seu segmento lá. Isso já deu um valor pragmático. Né? Fala, olha, já tem um jeito de executar isso aqui. Mas se você não está abrindo sua empresa hoje, isso já está definido, você já está tocando, já tem seu segmento. Isso é mais uma identificação ali para você ser coerente na sua estratégia. Porque para você ter direção, você tem que entender assim, olha, quem é a minha empresa, para onde eu estou indo e qual caminho eu vou manter aqui. A não ser que eu decida mudar de direção, mas de forma planejada também. Você tem que entender o que você faz hoje, qual que é o seu cerne hoje, para onde você está indo, para você ter coerência. Então você tem que escrever, passar por um processo de escrever isso. Propósito, missão, definiu a meta, escreve. Propósito, visão, definiu a meta, escreve a missão. Pronto. Agora mais pragmático ainda, agora executável, tá bom? Agora você vai pegar a sua meta de longo prazo, no início de cada ano você vai pegar a sua meta de longo prazo, pô, daqui 5 anos minha meta é essa aqui, pá, beleza, início do ano, estamos no início do ano agora, qual passo você tem que dar agora? Qual degrau você tem que subir agora para ir em direção a essa meta de longo prazo aqui? Aí, ó, agora você já definiu um passo. Qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Isso é fundamental. Então, quando você tem a meta de longo prazo e define sua meta anual, tá? Esse passo é o ano. Você define sua meta anual. Olhando para essa meta aqui, você faz o quê? Você olhou para o longo prazo, beleza, tá lá, defini minha meta aqui, aí você olha só como executar aquele ano ali. Se você ficar olhando lá na frente também, você vira um sonhador que não realiza. Você tem que ter aquele norte ali, aquela orientação, direção. Beleza, agora eu vou montar aqui meu mapa para esse primeiro parte do trajeto aqui e vou seguir aqui no dia a dia executando, mas sabendo que o quê? Tem uma meta direcionadora que se eu me manter fiel a ela, eu chego no meu destino. Tá certo? Então você vai pegar essa meta anual, beleza? E vai quebrar em pacotes mensais. Olha só, você pegou uma meta super distante, lá, uma estrela distante, falou, nossa, eu tenho que mover essa montanha aqui para chegar naquele alvo ali super distante. Beleza, mas mover uma montanha naquele ano é difícil também, né? Aí se define o quê? Quais são os pedaços, as pedras ali, que são as metas mensais. Você tem uma meta anual que você tem que atingir, você pega essa meta anual, começa do ano para baixo e divide em pacotes mensais. Se o seu negócio tem uma sazonalidade, define ali a meta de cada mês. Tá? Então nós estamos em janeiro, você já tem que estar definindo a meta do ano inteiro. Por quê? Porque se você ficar definindo meta mês a mês, chega no final do ano, a conta pode ser que não fecha. E você não pode chegar no início de cada mês e falar assim, quanto é que eu quero vender esse mês? Eu quero vender tanto, eu acho que eu dou conta e tal. Não, você tem que falar assim, olha, para eu chegar onde eu quero chegar daqui 5 anos, para eu chegar aqui onde eu quero chegar daqui 5 anos, eu tenho que vender tanto esse ano. Beleza. Para vender tanto esse ano, eu tenho que vender tanto em cada mês. O que eu preciso fazer para dar conta disso? E não, o que eu dou conta e estou com vontade agora. Você vem do seu sonho
sua meta de longo prazo, quebra na janela anual, divide em pacotes mensais. Pá, pá, pá. Aí você trouxe valor pragmático, que você consegue pegar cada pacote daquele ali, cada pequena pedrinha e movê-la. No final do ano você vai ter formado sua montanha ali. Tá? Poderia ir além, não é muito foco aqui hoje, mas poderia ir além. Você pode pegar essa meta mensal e quebrá-la em outras metas, metas de equipes, pegar a meta de faturamento e dividir em meta de volume, de quantidade de vendas, de ticket médio, de número de itens, de novos clientes, dividir em metas de equipe e meta individual, definiu, aí cada um fizer a sua partezinha ali, a equipe, todo mundo, cada pessoa fizer a sua meta, a equipe bateu o resultado dela, cada área bateu a sua meta, a empresa bateu a meta dela. Se acontecer isso todos os meses, beleza, atingiu o resultado anual, tá bom? E está em direção ao crescimento que você quer atingir em 5 anos. Então, quando você tem esse norte, tem esse direcionamento, você tende a continuar, você tende a manter em crescimento, você tende a planejar o crescimento, você consegue planejar o crescimento, porque você tem um objetivo, um alvo, um destino. Isso te faz continuar e ter resultado também, ser eficaz. Não vai trabalhar e não vai gerar resultado, tá bom? Então, se eu fosse pegar assim, o que é o Pareto? Né? O Pareto é o 80-20, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar. Tinha um italiano chamado Vilfredo Pareto, que ele estudou lá na Itália, fez um estudo e identificou que 20% das pessoas tinham 80% das terras e essas pessoas tinham 80% das riquezas. E ele foi estudar isso em outros ramos e viu que 20% das árvores davam 80% das azeitonas. Tá? Foi estudar isso e entendeu o que significa. Tem 20% das coisas que geram 80% dos resultados em qualquer área. Então, na sua empresa, se eu for te falar assim, hoje, na sua empresa, o que é o 20% das ações estratégicas ali que vão te dar 80% do seu resultado? Se você for fazer pouquíssimas coisas de gestão estratégica, o que vai dar mais resultado? É isso. É definir a visão, definir o propósito, também tangibilizar a visão e o propósito e a meta impulsionadora. Aí, ó, Magnólia Lancheteria. A Fernanda da Magnólia Lancheteria já começou, já definiu a visão da empresa, já definiu o propósito, já tangibilizou isso numa meta. Isso vai dar direção, vai dar energia e vai fazer ela continuar, vai fazer ela gerar resultado, vai fazer ela fazer a empresa crescer. Porque ela o quê? Identificou o propósito você identifica, escolhe, se amarra com ele, aquilo vai fazer sentido por um tempo, às vezes você vai olhar, mas será que é isso? E como eu falei, você vai depositando energia ali, daqui a um tempo a energia começa a voltar, aquilo te move. Tá? Então a visão que você definiu, no começo ela está meio turva ali, daqui a pouco você começa a ver ela mais clara, e você vai atrás. Então é isso. Tá? A gente traz valor pragmático disso. Isso é o Pareto da estratégia. Visão, propósito e essa meta média. Tá? Essa meta de longo prazo que vem daí. Pegou essa meta, você vai definir as suas metas anuais, suas metas mensais, tudo a partir disso. E eu recomendo ainda que você defina uma meta que eu chamo de meta impulsionadora. Tá? Isso eu falo lá dentro do programa Fly, mas é o seguinte. Você definir um próximo sprint naquele ano. Pô, você tem um ano, mas vamos fazer um próximo sprint aqui? Vamos fazer um hiperfoco que vai durar de 3 a 6 meses, né? Depende do nível de maturidade ali. Você pode falar assim, ó, daqui 3 meses eu quero estar gerando um resultado tal, ou daqui 6 meses. Define isso, aí você vai alinhar várias áreas da sua empresa para atingir esse resultado. Tá? Eu recomendo que faça isso também. Se eu fosse falar mais uma coisa aqui, para não deixar de fora, para o que seriam esses principais pontos da estratégia, seria a pergunta mais estratégica do ponto de vista de marketing, que é você olhar para a sua empresa e perguntar assim, pelo que eu quero ser reconhecido pelos meus clientes? Quando você faz isso e responde essa pergunta, você define quais são os pilares, quais são os benefícios, quais características você tem que incorporar na sua empresa ali e definir a empresa que você quer construir. Então, agora no passo 4 aqui, a gente já definiu, quebrou em metas. Tá? Então você já tem ali como continuar, como fazer acontecer. Já tem ali algo que vai te fazer persistir para dobrar os lucros várias vezes.
Porque não tem segredo. Como é que dobra os lucros várias vezes? É você entender o método, e aplicar e fazer de novo, e de novo, e de novo, e insistir, persistir, não desistir. Mas o que é que vai te fazer continuar? É isso, é propósito e visão, tangibilizados e sendo possíveis de executar através de metas. Aí depois da meta vem o que? Vem um método. Método é o caminho para a meta, né? Se você quiser definir uma meta, bom, agora vamos executar. Aí vem o método, vem a execução, vem a certo? Como fazer isso, né? Como fazer a visão e o propósito? Eu recomendo que você tenha um facilitador, né? Seja através de uma metodologia, seja através de alguém pessoalmente, seja através do programa Fly, lá tem uma facilitação, alguém conduzindo para extrair de você e do seu sócio, se você tem, para você responder algumas perguntas ali que você vai chegar na sua visão e no seu propósito, e a partir disso você vai conseguir construir a empresa que você quer construir, tá? Você vai definir esse nome, essas palavras, como eu falei, vai parecer meio estranho, tá? Então eu recomendo que você fique com uns 15 dias ali, entendendo aquilo ali, tá? Meio que digerindo aquilo, fica uns 15 dias. Aí depois de uns 15 dias você vai ajustar uma outra palavra ali, falar taranã, taranã, e depois é só repetir até você começar a acreditar, ela te dá força. Tem uma ferramenta no programa Fly, que eu estou falando muito do programa Fly hoje, hein? Mas é porque tem essa estrutura passo a passo, tem ferramentas, enfim. Mas tem uma ferramenta lá que chama Mapa de Clareza Estratégica, que você escreve, você vai sendo conduzido ali, você escreve o propósito, a visão, essa meta, os pontos de geração de valor da sua empresa, os pontos fortes, as competências a melhorar, as competências essenciais, qual que é o segmento, a missão. E isso vira o quê? Vira a identidade ali, tem a essência da sua empresa, tem as características que você precisa pôr para a sua empresa chegar onde você quer chegar. Tá? Então, qual que é a direção, quem é a sua empresa e como a sua empresa precisa ser para chegar lá. Isso vira uma base que vai sustentar o crescimento que você quer construir. Porque no dia a dia não tem isso, né? No dia a dia é vender, é dar conta de entregar, resolver problema de entrega, correr atrás de funcionário, enfim, no dia a dia é problema. Então, se você não tem isso, você fica no piloto automático ali, correndo para um lado, correndo para o outro, enxugando o gelo, um negócio que não acaba, o seu negócio não vai para frente. Você precisa ter essas bases estratégicas para você fazer planejamento, campanhas, modelar as áreas da sua empresa para dobrar lucros em 6 meses. Porque os lucros, né, é a diferença do que entra menos do que sai. Então você tem que crescer, tem que gerar mais resultado e ao mesmo tempo ser mais eficiente. No dia a dia você precisa dessa base para conseguir realizar isso. Pessoal, então é isso que eu queria trazer aqui hoje. Propósito, visão e metas para você persistir, continuar e dobrar o lucro da empresa de vocês várias vezes. Até a próxima aula, semana que vem nós estamos de volta e valeu, pessoal!